Yoshua, digno da nossa adoração. Tu és o motivo, Senhor. Só Tu és o motivo, Senhor. Não há outra razão, não há outro motivo, Senhor, do nosso cantar, do nosso viver, de levantar cada manhã, Senhor. Não há outro motivo, Senhor, não há outro motivo. Não há outro motivo, Senhor, de estarmos aqui, se não for pelo Teu nome, Senhor Jesus. Oh, meu Deus, Tu és a razão da nossa alegria, Senhor. Jesus, Tu és a alegria das nações. Jesus, Tu és a paz. Tu és a cura. Tu és o nosso escudo. Tu és a nossa fortaleza. Tu és a nossa porção de cada dia, Jesus. Amigo, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus Todo-Poderoso, advogado fiel, nosso Salvador, nosso Redentor, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, Te amamos, Senhor. Oh, Te amamos, Te amamos, Te amamos. Oh, Te amamos, Te amamos, Te amamos, Senhor. Você pode dizer a Ele o quanto você ama, o quanto você o ama. Ainda não Te amamos da mesma maneira que Tu nos amas, Senhor. Mas nesta manhã nós queremos Te dar o nosso amor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, Senhor, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com todas as nossas forças. Dizemos que Te amamos. Oh, Te amamos, Te amamos, Te amamos. Oh, la cheia, la bará. Amado da minha alma, Tu és Senhor. Amado da minha alma, eu Te amo, porque Tu me amaste primeiro. Eu Te amo, Senhor, só porque Tu me amaste primeiro. Que amor é este, Senhor? Que amor é este, Jesus? Queremos Te amar, Senhor. Queremos Te amar cada dia mais. Imprima o Teu nome em nossos corações, ó Deus. Imprima Teu nome, Senhor, em nossa mente, em nossas mãos.
que as palavras do nosso coração e meditar no nosso coração seja permeado pela Tua palavra, ó Deus. Que o nosso respirar sentimos a Tua presença, Senhor. Quantos hoje já não podem mais respirar, porque eles foram tirados o fôlego de vida. Nós queremos dizer obrigado, Senhor, porque mais uma manhã Tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas, ó Deus. E nós podemos respirar este ar. E podemos dizer, Senhor, Tu és o ar que respiramos. Tu és o nosso alimento, Senhor. Obrigado, Jesus. Espírito de vida. Espírito de vida. Espírito de vida, o Espírito de vida, a morte não pôde deter, a morte não pôde deter o nosso Senhor. Oh, Espírito de vida, flui sobre nós. Flui entre nós, Senhor, flui através de nós. Espírito de vida, traz vida, Senhor, naquilo que está morto em nosso coração. Oh, meu Deus, restaura sonhos, ressuscita dons, Senhor, ressuscita dons. Reaviva os corações nesta manhã. Oh, Espírito de vida, Espírito de vida, a morte não deterá a Tua igreja, Senhor. A morte não deterá a Tua obra. Oh, meu Deus, declaramos, Senhor, que o suicídio não reinará sobre a nação japonesa, porque o Espírito de vida, o Espírito de vida, o Espírito de vida está sendo soprado sobre a nação japonesa. Oh, nós declaramos, Senhor, que este mês, o mês de setembro, que é declarado no mundo inteiro, combate ao suicídio, nós profetizamos no primeiro domingo de setembro de 2023, vida, vida, sopra vida, Senhor, sobre o Japão, sopra fôlego de vida sobre esta nação. Oh, vida, vida, Senhor, sobre aqueles que estão pensando em tirar a sua própria vida, a se suicidar. Oh, Senhor, sobre os hospitais, sobre os moribundos, Senhor, vida, Senhor, sobre casamentos falidos, sopramos vida, sobre famílias destruídas, sopramos vida, Senhor, sobre os desesperançados, os desanimados, abatidos, os caídos, os fracos, os derrotados, os humilhados, sopramos vida de Deus, sopramos vida de Deus. Hoje, Senhor, diante a Tua mesa, relembrando a Sua morte e a Sua ressurreição, como nós aprendemos na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se a nossa fé, a nossa esperança estiver limitada somente a esta vida, somos as pessoas mais infelizes da terra. Mas nós
Nossa esperança está na ressurreição. Porque com o nosso coração cremos que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Assim Ele fará sobre o Japão. Ele ressuscitará esta nação para a salvação. Porque naquela cruz, naquele dia, o Japão estava incluído na cruz. Cada estrangeiro, cada nação estava naquela cruz. E o sangue derramado naquela cruz, ainda que no lugar físico, lá em Jerusalém, mas ao tocar no solo, o planeta Terra inteiro foi mergulhado no sangue do Cordeiro. E a tua palavra diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos está em nós. E se está em nós, está no Japão. E nós queremos profetizar que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos há mais de 2000 anos atrás, há de ressuscitar a tua vida nesta nação. E nós veremos o teu avivamento nesta nação, Senhor. Nós veremos em cada casa da nação japonesa, banhado pelo sangue do Cordeiro, em cada casa desta nação, partindo do pão, da carne, comendo da carne do Cordeiro e bebendo do sangue do Cordeiro. Nós veremos, ó Deus, a tua grande salvação sobre esta nação. Pai, nós cremos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque as tuas promessas não falharão. Pode os ossos secos voltarem a viver? Disse o profeta: Senhor, tu sabes todas as coisas. E diz o Senhor: profetiza, filho do homem, profetiza sobre o vale do osso seco. Abre a tua boca em fé e profetiza. Profetiza sobre os vales dos ossos secos. Oh, abre a tua boca e profetiza onde você está vendo morte. Profetiza onde você está vendo destruição. Profetiza onde está vendo dor. Profetiza vida. Profetiza vida. Profetiza vida. E os ossos voltaram a viver. E nós profetizamos, ó Deus, sobre esta nação nesta manhã. Ossos secos, voltem a viver. Ossos secos, voltem a viver. Um povo que andava em trevas viu uma grande luz. Os povos que andavam em trevas viu uma grande luz. Uma nação pelo qual não me chamava. Uma nação o qual não invocava o meu nome, e eu me revelei a ela, diz o Senhor. Eu me revelei a uma nação que não me conhecia. Ó Japão, renda-se ao senhorio de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, do único e verdadeiro Deus, o Senhor de todas as nações. Aleluia, 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 aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar.
Vai guardar isso. Não é brinquedo isso daí não. Abram a palavra em Gênesis 35. Gênesis 35, a partir do versículo 1, diz aí, ó, vocês dois aí, vem sentar aqui na frente. Samuel, vem aqui sentar. Vem, Isaac. Muito bem. Agora ouvir a palavra, tá bom? Samuel, agora tem que ouvir a palavra, tá bom? Tá bom, Isaac? Amém? Diz aí, Gênesis 35, a partir do versículo 1. Eis que Yahvé falou a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Em Betel erguerás um altar a Yahvé, o Deus que te apareceu quando fugias da presença de teu irmão Esaú. Jacó ordenou à sua família e a todos que estavam com ele: lançai fora todos os deuses estrangeiros que estão no meio de vós. Olha só que Jacó fala para o povo: lançai fora todos os deuses estrangeiros que estão no meio de vós. Purificai-vos, mudai as vossas roupas. Partamos e subamos a Betel, casa de Deus. Aí farei um altar ao Deus que me ouviu, quando eu estava em profunda angústia, e me socorreu na viagem que fiz. Então o povo entregou a Jacó todas as imagens dos deuses estrangeiros que possuíam e os amuletos que usavam nas orelhas como brincos. E Jacó os enterrou ao pé do grande carvalho sagrado que fica perto de Siquém. Eles levantaram um acampamento, e quando partiam, Deus fez-se abater sobre os moradores de todas as cidades vizinhas um medo terrível. Por isso, eles não se atreveram a perseguir Jacó e sua caravana. Assim, Jacó e todos que com ele estavam chegaram a Luz, cidade que também ficou conhecida pelo nome de Betel, que se situa na terra de Canaã. Lá, Jacó construiu um altar e colocou o nome no lugar de El-Bet-El, o Deus de Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo com medo de seu irmão. Amém? Amados, Jacó
você lembra da história aqui? Jacó tinha fugido da casa de seu sogro. De seu sogro. Mas vocês lembram que quando Jacó estava fugindo, né? Jacó viveu fugindo quase a vida inteira dele. Até o final da sua vida, Jacó, né? Quase toda a vida ele fugiu. E quando ele estava fugindo, porque ele enganou seu irmão, a sua mãe vai lá e manda ele ir para a terra dos parentes. Jacó para nesta cidade. E ele dorme ali, lembra? Com uma pedra. O travesseiro dele era uma pedra. Imagine que sono confortável que ele teve. E Samuel, senta aqui, para ouvir a palavra agora. Senta aqui, ó, do lado do Isaac, da mamãe. Vai escutar agora a palavra, tá bom? Tá bom? Olha aqui pro tio, pro pastor. Samuel, Samuel. Então, ele está dormindo ali numa cama confortável, de chão, de pedra, um travesseiro de pedra, e tem um sonho maravilhoso, que ele vê os céus abertos e os anjos subindo e descendo, e ali Deus faz uma aliança com ele. E você vê que quando ele volta, depois de muitos anos, já não está sozinho. Ele volta e para naquele mesmo lugar, e Deus fala com ele naquele mesmo lugar. Por isso chamado Betel, casa de Deus, lugar onde Deus está. Também conhecido como cidade da luz. E quando Deus fala com ele, que ele ficasse ali em Betel, que Deus fala para Jacó? Que Jacó fala para o povo? Lançai fora todos os deuses estrangeiros que estão no meio de vós. Olha só. Vocês conhecem a história? O que aconteceu quando Jacó vai fugir? Eles vão sair escondidos da casa de Labão. O que acontece? O que Raquel faz? Leva os ídolos do lar, imagens dos deuses do pai que ela estava habituada a cultuar. Ela rouba, não sei quantos, 1, 2, ela leva, esconde. E talvez eram aquelas imagens pequenininhas, porque quando o pai vai lá procurar, ela entra na tenda dela, põe lá as almofadas, senta em cima e fala que ela está nos dias da mulher, nos dias de menstruação, então fica impuro, ninguém podia tocar para não se ficar impuro. E ela mente, ela roubou as imagens, ela mentiu, né? E escondeu ali. Então eram imagens pequenas, que era cultuada na casa. E quando o pai chega, Labão chega e fala assim, por que você saiu e roubou? E Jacó não sabia que Raquel tinha roubado. Ele não sabia, porque se ele soubesse, ele jamais teria falado o que ele falou. O que Jacó fala? Quem roubou vai morrer. Jacó jamais imaginaria que a mulher que ele amava tinha roubado os ídolos. E nós sabemos lá para frente o que acontece. Raquel, quando vai dar à luz ao seu segundo filho, morre no parto. A sentença, a palavra de Jacó
liberou morte à pessoa que ele mais amava. Por causa do quê? Da idolatria. E olha só, conheciam o poder de Deus? Eles conheciam. Não tinham uma intimidade com Deus, mas sabiam da história de Deus. Mas eles tinham. Eles usavam objetos dos deuses. Os brincos tinham significado dos deuses que eles cultuavam. Eram amuletos que simbolizavam os espíritos dos deuses que eles cultuavam. Quando voltar agora um pouquinho mais, vamos adiantar um pouquinho. Vocês lembram quando Moisés sobe no monte? Um pouco de tempo que Moisés sobe, fica lá no monte com Deus. E Deus fala para Moisés: Moisés, desce, porque o seu povo se corrompeu. O seu povo está adorando. O que o povo tinha feito? Que Deus que era? Um bezerro. O bezerro era adorado por quem? Pelo Egito. Era um deus do Egito. Então, quando Arão fala para Moisés: eu joguei os ouros lá e se formou sozinho. Parece que foi uma magia negra, né? Os demônios foi lá. Mas por que saiu a imagem do bezerro? Porque eles estavam acostumados com os deuses do Egito. Eles cresceram vendo o Deus do Egito, um bezerro. Então, naquela época, cada nação tinha um Deus. Cada nação tinha o seu próprio Deus. E você vai entender. Lá o Deus do Egito, o Deus da Babilônia, o Deus de Israel. E era uma disputa de deuses, porque toda vez que ia para a guerra, quem que ia ter que ir na frente? O Deus da nação. Então, por isso que você vai assim, o Deus dos hebreus está com ele. O povo tinha medo quando o povo se santificava, o povo estava firme com Deus, todos temiam ao Deus dos hebreus. Por que quando ameaçava, o povo ia lá ameaçar Israel, o que eles falavam assim? Vai ver, Dagon vai fazer com vocês. Eles sempre colocavam o Deus deles, porque cada nação tinha o seu Deus, protetor. Então, quando Jacó fala para o povo assim, lançai fora os deuses estrangeiros, por quê? Porque eles estão todos o quê? Contaminados. Eles estão, cada um ali já foi contaminado pelas nações, conheciam outros deuses e vai fazendo ídolos do lar, né? E eles vão levando amuleto, né? É uma correntinha que você nem sabe, que tem um símbolo de Deus, né? É um brinco, é uma joia, é uma roupa que tem significado dos deuses. E aí, o povo entregou todas as imagens dos deuses estrangeiros que possuíam e os amuletos que usavam nas orelhas como brinco. Então, meus irmãos, vamos ver, há vários símbolos que são usados para deuses, né? Joias, objetos, imagens que simbolizam esses deuses estrangeiros. Por isso que o Deus escolhe Israel, faz de um homem se tornar uma nação, e até hoje esta nação é conhecida pelos grandes feitos que Deus faz a Israel, né? Então, quando nós começamos a entender isso, né? Todas as nações tinham Deus. E aí você entende por que
eles ali adoraram o bezerro, porque estavam na onde? Na sua memória. A memória deles já estava acostumada, eles cresceram vendo, adorando um bezerro. Então para eles era comum. Então quando eles voltam, deixam Deus, a primeira coisa que eles vão fazer é adorar ao Deus que eles viram, cresceram, conheciam. Você vai lendo a história várias vezes, quando Deus mandava santificar o povo, o profeta, o patriarca daquela tribo, fazia o quê? Mandava remover todos os ídolos, deixar os ídolos, abandonar as imagens. Então era uma coisa natural, era uma coisa que estava normal entre eles ter imagens, ter ídolos, ter objetos que pertenciam aos deuses que eles conheciam e adoravam. Era natural. E eles não se incomodavam. Mas quando quando eles iam se consagrar, Deus mandava remover. Então, era tão acostumado, eles estavam tão acostumados com aquilo, que não sabiam mais fazer diferença. Eles não sabiam discernir, distinguir o que era de Deus e o que não era. Era normal conviver com aquilo. Um santinho, uma imagem, né? Um amuleto. Usam um objeto para dar sorte, para espantar mal-olhado. Né? Então tem muitas pessoas que assim, falam que é crente e coloca essas coisas, porque acha que precisa de mais coisas para proteger. E Deus vai purificando, santificando o povo, limpando o povo, para até restaurar a sua memória, até restaurar o coração das pessoas, que Ele seja o único Deus em seus corações. E quando Deus dá a Moisés a lei, a ordem, né, que é uma das mais principais para talvez o povo judeu, que é o Shema, que está lá em Deuteronômio. Capítulo 6. Moisés estava falando ao povo: estas são as leis, isto é, os decretos e os mandamentos que Yahvé, o Senhor vosso Deus, ordenou que eu vos ministrasse, a fim de que os coloqueis em prática na terra, na qual estáis adentrando com o objetivo de tomar posse dela. Sendo assim, tu, teus filhos e os teus netos temerão Yahvé. Tu, teus filhos e os teus netos, você e a sua descendência, temerão a Yahvé, o Senhor teu Deus. Obedecerão a todos os teus estatutos e mandamentos que hoje vos ordeno, para que os guardes durante toda a vossa existência, a fim de que seus dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Portanto, Israel, ouve e cuide de pôr em prática o que será bom para ti, e te multiplicará a descendência, conforme te afirmou Yahvé, Deus dos teus pais, ao entregar-te uma terra onde mana leite e mel. Shema, ouve, ó Israel, Yahvé, nosso Senhor Deus, é o único Deus. Como que é lá, Isaac? Amarás o Senhor teu Deus de todo teu, com todo o teu
Você falou. Pensamento e com toda a tua força. Vamos falar de novo? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu e com toda a tua. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu. Tu ensinarás com cuidado, com zelo e perseverança aos teus. Conversarás sobre as escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás estas palavras com sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás em tua testa, como tefilim, filactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais, mezuzot, da tua casa e em teus portões. O que ele está falando aqui? Ouve, ó Israel, nós ouvimos, essa palavra, essa ministração muito tempo. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E amarás o Senhor de Deus, depois ele fala assim, ó. Ensinarás com zelo. Ensina com zelo e perseverança. Ensine com cuidado e perseverança. Precisa ter perseverança, precisa ter o quê? Disciplina, precisa ter convicção e não desanimar, cansar, deixar as coisas tirar você do foco. Tantas coisas acontecem e você vai deixando e não faz o que a palavra está mandando. Converse. Gostei aqui, ó. Não está falando ensino, está falando converse. Debata sobre a Escritura com seus filhos, quando estiver sentado, quando estiver andando, em todo tempo. Em todo tempo, ensine a criança, converse com a criança sobre a palavra. E atar na mão e na testa, o que é? Fazer memória. Faça memorial da palavra de Deus nos seus filhos. Inculque a palavra de Deus nos teus filhos. Ó, presta atenção na palavra, vocês dois. Para prestar atenção aqui. Viu? Entendeu? Ele está falando assim, ó, marque na mão. Coloque objetos. Coloque sinais nas crianças que vai fazer ela lembrar da palavra. Por quê? Eles faziam isso para lembrar dos outros deuses. As imagens faz lembrar de outro Deus. Olhe para uma imagem, você sabe de um Deus. Você olha para outra coisa, sabe que é do Deus. E ele está falando assim, ó, faça sinais que façam lembrar do Senhor, da palavra de Deus, decorar a palavra de Deus, inculcar a palavra de Deus nos filhos. Quando? Uma vez por semana? Só no culto de domingo? Todos os dias. Quando você acorda, quando você vai brincar, quando você vai passear, quando você vai comer, quando vai deitar, quando acorda, em todo tempo. Ensine a palavra de Deus. Mas a gente tem costume de fazer tudo correndo, tudo na última hora. Dorme tarde, acorda atrasado, come nos horários tudo errado. Nunca tem tempo para ensinar a palavra de Deus. Come em frente da televisão, come com o celular na mão. É a realidade nossas hoje. Ou cada um vai para o seu quarto. Os adolescentes hoje têm computador no quarto, tem televisão no quarto. Se ela desliga da família, vai tudo para o quarto. Não tem um relacionamento. E como que nós vamos,
na nossa geração conseguir obedecer essa palavra? Se os pais não tiverem temor a Deus. Se os pais não tiverem um relacionamento com Deus. Primeiro, então, se nós não criarmos essas memórias nos filhos, o que vai acontecer? A tendência de voltar a cultuar os deuses das nações. E toda vez que Deus chama o povo para se santificar, toda vez que Deus chama o povo para que Ele quer fazer algo com o povo, Deus manda o povo o quê? Deixar ídolos. Deixar ídolos. Porque ídolos marcam as nossas memórias. Ídolos aprisionam as nossas lembranças. Ídolos nos aprisionam. E não conseguimos nos abrir para o nosso Deus. Quando nós lemos a história lá em Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 25. Certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: O que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele replicou: Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Essa que foi está falando que foi o que um advogado da lei, um doutor da lei que veio perguntar. Lembram da parábola do jovem rico? O jovem rico chega e fala, também não fala a mesma coisa? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus fala para ele? Falou diferente. Jesus pergunta para esse homem. E ele fala, já responde, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Quando é com o jovem rico, como que é a fala? Está aqui, Mateus 19. Aqui, Mateus 19, 16. O jovem chega e pergunta: Mestre, o que devo fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus: Por que me pergunta a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. E ele perguntou: Quais? E Jesus lhe respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem replicou: Tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Por que Jesus aqui não falou os primeiros mandamentos? Por que Jesus aqui não falou os primeiros mandamentos? Jesus fala só a partir do... Aqui, ó, honra teu pai e tua mãe. Ele fala a partir do quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, não matará, não adulterará, não furtará.
né? E ele fala assim, esses 5 eu compro tudo. Por que Jesus não falou os outros de cima? Por que Jesus não falou todos os outros? Hã? Os 5, né? Não, os 4. Ele falou só os outros últimos, 6. Agora o outro, quando o advogado, ele pergunta e Jesus faz outra pergunta. E ele fala o quê? Amarás, ele fala os primeiros. E Jesus fala assim, se você continuar fazendo isso, você viverá. Você terá vida eterna. Mas para esse daqui, não. Ele sabia, né? Na verdade, esses últimos aí, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, eram lei de todas as nações. Todas as outras nações com os outros deuses tinham essa mesma lei. O povo de Israel era o único que tinha as 4 primeiras leis diferentes. Agora essas outras, todas as outras nações cumpriam. Adultério era pecado, matar era pecado, honrar pai e mãe, não honrar pai e mãe era pecado. Não honrar pai e mãe, os filhos tinham que ser apedrejados. Em todas as nações tinham as mesmas leis, mas só essas 4 primeiras, porque você vai ver as outras nações podiam adorar quantos deuses quiser. Porque quando eles falam assim, vocês têm um Deus só? Que pobreza, que fraqueza. Nós temos aqui milhões de deuses para nos proteger, vocês só têm um? Duvido que vocês vão vencer. Vocês estão entendendo? Então, o que fazia o povo de Israel ser diferente? Somente essas 4 leis. As outras leis eram todas iguais. Por isso que ele fala, essas outras eu cumpro todas. Você vai ver, em alguns países árabes, não se aceita adultério um adultério. Eles são apedrejados até hoje. Não se aceita. Assassinato. Não se aceita desonra pai e mãe. Por isso que se converte a outra religião, é assassinado. Os pais têm que entregar os filhos. Se alguém dentro de casa se converter a outra religião, tem que ser entregue para as autoridades ou eles são torturados, ou eles são rejeitados, ou, em casos extremos, são decapitados. Porque acaba com a imagem, né, da pessoa, né, a difamação. Né? Então você vê, em muitas nações, não dá para saber, né? Pode ser que ele não fosse. E como essas outras 5 leis, todas as outras nações cumpriam, todos eles sem o Espírito Santo conseguem cumprir. Né? Mas quem vai conseguir adorar um único Deus? Só através do Espírito Santo. Então pode ser provável, né? Ou ele tinha sido, porque aqui o povo já estava influenciado pelo povo, por Roma, né? Já estava influenciado por Roma. Roma já dominava aqui nessa época, né? Os gregos, né? Eles também cresceram com a cultura da Grécia, vários deuses, né? Então essas leis eram normais em todas as nações, mas somente o povo de Israel tinha: amarás o Senhor teu Deus. Entendeu? O que faz diferença então é isso. E quando o homem aqui pergunta, o que eu devo fazer? E Jesus pergunta para ele, o que você faz? O que você acha? Amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, toda a alma. E isso é que deve estar na nossa memória.
Então, não adianta eu só amar Deus de cabeça. Não adianta eu amar a Deus só de coração. Não adianta eu amar a Deus só com as forças. Mas tem que envolver tudo. Amarás ao Senhor Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento. A nossa cabeça toda tem que estar voltada à palavra de Deus. Toda a nossa cabeça tem que estar voltada à palavra. Tudo que nosso pensamento aqui tem que estar de acordo com a Bíblia. Para que não haja o quê? Sombra de dúvidas. Para que quando alguém tentar inculcar em nós alguma outra coisa, a gente não se abale. Se Deus está abalando todas as coisas, se é um tempo que Deus vai abalar tudo, se nós não nos mergulharmos na palavra, se nós não mergulharmos na palavra, nós vamos ser abalados. Se nós não deixarmos a palavra entrar e penetrar em nosso coração, nós vamos ser abalados. Então nós precisamos amar a Deus. De que maneira? Todo o coração, com todo o nosso entendimento. Se eu ocupo a minha mente com tanta porcaria hoje que o mundo oferece, tantas coisas hoje que nós temos tão legais, né? Tão mais atrativas do que a Bíblia para ler, tão coisas mais legais a fazer do que ir para a igreja, do que buscar a Deus, do que fazer uma vigília, do que passar a noite orando. É muito mais legal ficar fofocando, contando a vida dos outros, divertindo, vendo porcaria na internet, do que buscar a Deus. E se eu deixo ocupar essas coisas minha mente, eu vou amar a Deus só de boca. Eu vou amar a Deus só de palavras, porque é muito fácil a gente aprender, decorar coisas. Mas Jesus fala assim, praticar. Precisamos praticar, obedecer, aprender e praticar. Os estudos de neurociência falam que nós temos a capacidade de escolher o que vai ficar na nossa memória, automaticamente. Não é assim, eu quero isso, você fica fazendo assim, Você fica fazendo, isso eu vou jogar fora, isso eu deixo aqui. Você não fica, mas automaticamente o nosso cérebro já vai escolhendo o que fica, o que não fica, o que guarda, o que eu não guardo. Quem está lá? O Jeremy. Automaticamente a nossa mente vai fazendo isso. Por quê? Consciente ou conscientemente, vai guardando só o que eu gosto, o que me agrada, o que me dá prazer. Então, o nosso cérebro já vai fazendo isso. Isso é legal, isso não é legal, isso eu gosto, isso eu não gosto, Cheiro, paladar, palavras, coisas que a gente vê. Então, por isso que o vício é muito fácil de entrar na nossa vida. Você vai, estava fazendo isso, estava lendo lá e fui procurar um negócio. Quando eu fui ver, eu já estava, não sei quantos minutos lá vendo o negócio, eu vi o Instagram, fui vendo outro, o Instagram, né? Quando eu fui ver, eu já tinha perdido totalmente o que eu tinha ido fazer lá. Por quê? Porque é tão natural a gente se perder, porque vai fazer mais o que dá mais prazer, né? E quando eu fui ver, já tinha perdido uns 20 minutos lá vendo. Eu fui fazer um negócio e eu acabei indo pro Instagram e fiquei lá vendo. Fui passando. Você vê como é tão sutil. Muito sutil. Por isso eu insisto, cuidado que vocês deixam seus filhos ficar assistindo. Cuidado com o que vocês estão deixando ele lá, deixa sozinho mexer na televisão, na internet, no celular. Se nós adultos não conseguimos controlar isso, imagine a criança.
E às vezes, não, mas está assistindo só coisa de Deus, mas mesmo assim vicia, não está nem, só está lá vendo. O vício. Então, todo o nosso ser precisa estar voltado ao Senhor. Então, quando eu amo muito esse versículo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O coração não está falando do órgão, não está falando do sentimento de romance, né? Dos filmes de Hollywood. Quando fala coração, está falando o quê? Da vida, de todo o seu ser. Tudo que há em você, ame ao Senhor, mais do que a comida, mais do que a bebida, mais do que a sua própria vida, ame ao Senhor. Ame ao Senhor com todo o seu entendimento. Você quer amar a Deus com a sua razão. Você quer amar a Deus do seu jeito. Você quer amar a Deus com a sua revelação. Quando você quer. Mas amar a Deus com todo o seu entendimento é você rejeitar todos os ensinos do mundo. Tudo que o mundo tem ensinado e voltar à palavra de Deus. Amar a Deus com toda a sua alma. O que a gente aprendeu sobre a alma? O que a apóstola Valnice ensina sobre a alma? A alma é o depósito do quê? Das emoções, dos sentimentos e do quê? Das vontades. Então, olha só, a alma, né? Se a gente for falar assim, se fosse colocar que ama ao Senhor com todo o seu sentimento, com todas as suas emoções e com todas as suas vontades. Vai sobrar o quê? Não sobra nada. Você colocar todo o seu sentimento para amar a Deus. Coloca toda a sua emoção para amar a Deus. A tua intensidade que você tem para assistir um jogo, para fazer aquilo que você gosta. Coloca essa intensidade para amar a Deus. As suas emoções. Qual emoção que você vai colocar para amar a Deus? Que sentimento que você vai pôr para servir a Deus? Quais são as vontades que você vai pôr para servir a Deus? Você só vai pensar nas coisas boas, né? Quais são os sentimentos? A alegria, o amor, a paz, a bondade. E a tristeza? E a preguiça? E a raiva? Não? E aí a gente só quer colocar essa parte legal. Mas se eu colocar todo o meu sentimento, eu coloco minha tristeza, eu coloco a minha raiva, eu coloco minha preguiça, eu coloco o meu mau caratismo todo para servir a Deus, o que vai acontecer? Que a Bíblia fala que na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Então eu preciso colocar os meus sentimentos. Eu preciso colocar a minha raiva, eu preciso colocar os meus desejos maus, as minhas vontades. Não é só a vontade, eu quero ser profeta, eu quero ser pastor. Tem que colocar as vontades ruins também para servir a Deus. Não quero fazer nada, tem preguiça de falar, não gosto. Tem que colocar todas as minhas vontades para servir ao Senhor. E a força. Toda a minha força. Mas eu não tenho força nenhuma, estou tão fraquinho. Tem que colocar a sua força. Independente de que força seja, você tem que colocar para servir ao Senhor. Então, quando nós voltamos todo o nosso ser para servir ao Senhor, não vai sobrar mais nada. Então eu preciso entender que tudo que há em mim tem que servir ao Senhor, amar o Senhor. Aquilo que não é bom também, eu tenho que fazê-lo servir ao Senhor. A gente só quer colocar o que é bom para servir a Deus. Então quando a gente entende que Deus nos chama a seguir, quando Deus nos chama a andar no caminho dele,
nós temos que fazer uma limpeza em nossas vidas. Talvez hoje a gente já não tem mais ídolos. Hoje a gente não tem mais objetos, né, amuletos. Mas quantos ídolos nós temos ainda em nosso coração? Quantas coisas que roubam ainda a nosso culto a Deus, a nossa adoração a Deus. Se você passa mais tempo sem fazer nada, você pode falar assim, eu não fico no celular, mas não faz nada também. É um ídolo. Hoje eu vou tirar o dia para não fazer nada. E não faz nada mesmo, nem orar, não ler a Bíblia. É pecado. Então, Deus nos chama a consagrar, Deus nos chama a alinhar com Ele. E eu preciso lá ouvir o que Jacó está falando. Remova todos os ídolos e os amuletos do vosso meio. Eu preciso ir vasculhar. Você está vendo, não tem mais objeto nenhum, não tem nada. Mas o nosso coração e os ídolos que estão no nosso coração, não abrimos mão de muitas coisas para servir a Deus. Não, meu tempo, meu dinheiro, minha vida. Não, trabalhei demais a semana. Mereço uma folga. Então é essa condição na nossa memória, na nossa mente, que faz a gente o quê? Começar a criar ídolos. Por quê? Deus nos chama a servi-lo 24 horas por dia, 60 minutos por hora, 7 dias da semana. Deus nos chama a servir cada segundo da nossa vida. E para isso, se eu não remover ídolos da minha vida, o que vai acontecer? Eu vou começar a desejar voltar para o Egito. E eu vou ficar igual aquele jovem, mas eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de mal. Vocês estão entendendo? Essa fala, mas eu não faço nada tão grave assim, não matei ninguém, não roubo ninguém, fico só na minha, o que mal estou fazendo? Essa lei todo mundo faz, vocês entendem essa fala hoje do povo? Eu posso buscar Deus na minha casa, não preciso ir para a igreja. E aí, estão criando ídolos em nosso coração, e Deus nos chama a remover os ídolos para que Deus faça maravilhas. Quando eles vão para Betel, casa de Deus, lugar de luz, e ali Jacó faz o povo se comprometer com Deus, abre mão dos ídolos. O que aconteceu, gente? Quando o povo, Raquel, a gente só sabe de Raquel, né? Mas os outros também tinham. Não foi roubado, mas cada um já tinha os seus deuses, né? Mas Raquel deve ter jogado os deuses. Acho que ela jogou escondido de Jacó, né? Senão Jacó falou, de onde você trouxe isso, Raquel, né? Acho que ela foi escondidinha lá e jogou, ou mandou a serva jogar, né? Para Jacó não ficar sabendo de onde ela trouxe aquelas imagens, né? Jacó, o povo entrega, Jacó levanta um altar a Deus, ele enterra todas as imagens. E olha só o que aconteceu, gente, depois que o povo se purificou e confessou seu pecado, renunciou os deuses, os ídolos. Quando eles saíram, eles levantaram daquele lugar, Deus se fez abater sobre os moradores de toda a terra um medo terrível. E não se atreveram a perseguir Jacó. Em outro lugar fala-se que um pavor tomou conta das nações vizinhas. E eles ficaram com medo. Por quê? O que aconteceu? Vocês lembram antes?
Aconteceu aquele fato da filha de Jacó ser abusada por aquele homem, a Diná, e os filhos de Jacó fez o quê? Mataram. Jacó falou assim, agora as nações vão nos perseguir. E eles fugiram daquela cidade de Siquém de medo e foram ir no caminho para em Betel, por coincidência divina. E quando Deus faz eles fazerem uma aliança, e eles resolvem renunciar aos deuses, eles se consagram, o pavor de Deus invade as nações. O medo toma conta dos outros povos e ninguém se atreve a tocar no povo de Deus. Muitas vezes o medo toma conta do nosso coração porque ainda há ídolos na nossa casa. Temos medo de tudo. Crente com medo de morrer é o fim da picada. Porque morte para o cristão, gente, é promoção. O apóstolo Paulo falou assim, olha, prefiro andar lá, mas por causa de vocês, tenho que ficar aqui ainda. Quem já provou da glória, quer ir partir logo, quer morrer é lucro, sair desse mundo cruel, esse mundo está condenado, agora a gente vê cada vez pior. Então, meus irmãos, morrer, o apóstolo também fala assim, se eu morrer, ninguém vai orar para me ressuscitar, não. Ninguém, porque, gente, esse mundo está muito perdido. Então, meus irmãos, a gente tem que desejar o céu. Mas enquanto há uma obra a ser feita, temos que ficar nesse mundo. Vocês estão entendendo? Mas eu não posso ficar aqui dando lugar a Satanás, a ídolos. E quando o povo renuncia, o medo saiu deles e foi para os outros. O medo que estava em Jacó passou para as outras nações. Então, se há medo no seu coração, porque há ainda ídolos aí na sua vida. Medo do Covid, medo, o que vai acontecer amanhã, e dinheiro para pagar, e não sei o quê, e tudo a gente tem medo. O medo é sinal de ídolos no nosso coração, porque quem traz medo é Satanás. O amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. E se ainda há algum temor em nosso coração, é porque ainda há um Deus, ainda há um ídolo, ainda há algo escondido em nosso coração. Mas quando nós renunciamos, nos consagramos, fazemos uma limpa em casa, interior e exterior, renunciamos, jogamos fora os deuses, o temor vai seguir o povo. Ninguém vai ter coragem, porque a luz vai reinar, as trevas vai para os outros. E quando eles chegam na outra cidade, como chama a cidade? Chegaram na cidade, luz. A cidade chamada Luz. Jesus é a luz do mundo. E eles nos chamam o quê? Vós sois a luz do mundo. A luz tem que brilhar aonde? Na escuridão, mas é muito melhor estar no meio das outras luzes, né? Porque juntar uma luz com a outra fica mais forte. E a gente se acomoda. Aí quando a gente vai para as trevas, fala assim, não dá para ficar. Vocês viram? Tá aparecendo direto lá, a Aline Barros foi no programa, né? Ela foi lá cantar no programa do Mundo lá. E antes estavam lá dançando uma música terrível. E aí filmaram a cara dela assim, ela estava incomodada. Samuel, olha aqui pro tio. Presta atenção. Presta atenção aqui na palavra. Ela estava incomodada, ela mexeu o cabelo, ela ficou assim, né? E muita gente criticou. O que está fazendo aí?
né? O que está fazendo aí? Nem devia estar aí, aí não é lugar de crente. Mas se ninguém tiver coragem de ir lá para brilhar, é muito fácil eu brilhar aqui no meio da, né, onde é crente. Mas Jesus nos chamou para brilhar lá. Mas por que muita gente não quer brilhar lá? Porque vai lá, é perigoso ele ficar, né? As trevas é mais forte do que a luz que está nele e ele acaba sendo tragado pelas trevas. Esse é o nosso medo, de ficar perto de ímpios e a gente acaba entrando nele. Então Jesus nos chamou para ser luz no meio das trevas, mas eu preciso estar convicto, cheio, limpo. Eu preciso ter removido os ídolos do meu coração para eu ser luz, para eu não me contaminar. Então, quando Jesus quer fazer uma obra na nossa vida, Ele nos chama a isso, a um tempo de consagração, de purificação. Remova os ídolos do seu coração. Faz na ceia, o que o apóstolo Paulo fala? Examine o homem a si mesmo. O que ele está falando, gente? Ele está falando isso. Remova os ídolos e os amuletos do seu coração. Não passo debaixo da escada porque dá azar. Sexta-feira o gato preto cruzou meu caminho. Volta para trás e fica dentro de casa. Fica lá cheio de superstição, cheio de coisinha, com medo de... e agora? Vou morrer. Então nós precisamos, amados, fazer essa limpeza. Nós somos criados, né? Nossa cultura latina é cheia dessas coisinhas, né? De simpatia, cheia dessas coisas, dessas crenças que foram passadas dos nossos avós. E nós precisamos então fazer uma limpeza. E Deus nos dá essa oportunidade diariamente, mas na ceia, na mesa do Senhor, é o dia que nós temos para muito mais isso. Jesus fala, fazer em minha memória. Faça em memória de mim. E nós precisamos criar memórias de Cristo. Que memória é essa? Que Deus nos deu o seu melhor por amor. Ele amou o mundo de tal maneira e entregou o seu Filho para morrer por nós, pecadores. Ele se entregou, ele morreu, ficou 3 dias no inferno e ressuscitou, venceu a morte. E essa memória vai estar gravada em nosso coração. E por isso nós precisamos diariamente rever nossa vida. Diariamente precisamos olhar para nós, onde temos caído, onde o nosso coração tem se esfriado, onde temos deixado Satanás entrar, os ídolos voltar, para que a gente faça uma aliança. Quando a gente vai dormir, reconsagra, pede perdão, confessa, o que vai acontecer de manhã? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por quê? Quando eu fui deitar, eu vi minha vida, confessei os meus pecados, renovei minha aliança com o Senhor. E de manhã a misericórdia. Eu não vou dormir cheio de pecado, sem confessar, passo a noite inteira pecando. A misericórdia se renovou assim? Não, eu tenho que passar lá orando, pedindo perdão ao Senhor, buscando a Deus. E de manhã a misericórdia se renova sobre a minha vida. Então, meus irmãos, o que faz a nação de Israel ser diferente das outras? Único. Amarás Yahvé, teu Deus, o único Deus. De todo o teu coração. Não haja 2 deuses no seu coração. Não haja 2 senhores no seu coração. Como você vai conseguir agradar a todos?
Como você vai conseguir agradar todos os deuses? Já pensou você ter que servir milhões de deuses? Você precisa de um Deus, você vai lá, Deus fulano é para o casamento. Aí agora é enfermidade. Deus não sei o que para cura. É comida. Deus não sei o que lá para comida. Gente, que escravidão. É muita escravidão. A gente pode invocar o único Deus e ter tudo. Temos tudo em um único Deus e não nos satisfaz. Precisamos buscar em recurso em homem. Precisamos buscar hoje na ciência. Precisamos buscar hoje na escola em alguma coisa porque não satisfaz, não completa a Bíblia, não é suficiente. Então nós precisamos fazer o quê? Essa palavra ser a única fonte, o único meio. Essa palavra, ela precisa estar em nosso coração. Eu vi lá o vídeo da mulher falando assim, se a gente tratasse a Bíblia como celular. Aí ela está lá dormindo, você acorda, pega a Bíblia. Aí fica lá. Aí vai, acorda, vai tomar banho, escova o dente, está lá com a Bíblia. Vai comer, está com a Bíblia. Vai sair assim, esquece, volta lá e pega a Bíblia. Se a gente fizesse assim, com a palavra de Deus. Se a gente fizesse isso com a palavra de Deus. Lembra, o pastor Lucinho fez, né? Um desafio com os jovens, andar 30 dias com a Bíblia. Aonde fosse era para andar com a Bíblia. Caminhando, trabalhando. E se fosse para o shopping, se fosse para o mercado, vai para o banheiro, dorme abraçado à Bíblia. Onde fosse, tinha que estar com a Bíblia. Então nós precisamos, né, fazer da palavra de Deus o nosso único meio. Gramar, estudar, fazê-la penetrar em nosso coração. Porque é ela que vai ser luz, é ela que vai nos ajudar a remover os ídolos do nosso coração. E aproveitando que estamos na mesa do Senhor, é um chamado como Jacó. Deus fala a Jacó, suba a Betel, suba a minha casa, a casa de luz. E Jacó entendia que para chegar à casa de Deus, precisava examinar o seu coração. Precisava deixar os ídolos, precisava deixar os deuses, precisava deixar tudo aquilo que sabia que não agradava. E o povo não chegou lá e falou assim, Jacó, isso aqui é de Deus ou não é? Quando você faz a pergunta, é porque lá no seu coração você já sabe que não é, mas espere que o pastor fale assim, não, meu irmão, pode ficar. Se Deus já está incomodando seu coração, meu irmão, joga fora, abre mão desse vício, desse pecado na sua vida. Tem o Espírito Santo que está lá falando. Não, precisa lá perguntar para o pastor. Você já sabe que não é, que Deus não se agrada. E às vezes, isso é só para você. Deus não quer que você não mexa nisso. Deus talvez não tenha problema eu mexer nisso aqui. Mas para vocês aqui, Deus não quer que você mexa. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos examinar o nosso coração. Não é só no dia da ceia, todos os dias. Examine o seu coração. Tem alguma coisa aí? Confessa, abandona o pecado, renova a sua aliança com Deus e prossiga para o alvo. Prossiga para a casa de Deus, para o reino de luz, onde Deus habita. Amém? Vamos colocar de pé. Jesus, na noite em que foi traído, ele partiu o pão e disse:
Este é o meu corpo partido por vós. Todas as vezes que vocês se reunirem, coma deste pão em memória de mim. Que vocês possam gerar isso em seu coração. Jesus fala de memórias. A Bíblia fala de memórias. E precisamos trazer à nossa memória o que nos dá esperança. Então precisamos construir memórias de Deus. E a ceia nos faz isso, meus irmãos. Jesus sabe, Ele nos chama a trazer a memória porque Ele sabe que nós temos a tendência de esquecer. Na correria do dia, temos a tendência de esquecer das coisas, do poder de Deus, dos milagres. Quando as lutas vêm, temos a facilidade de esconder das promessas, esquecer as promessas de Deus. Precisamos trazer à memória. E Jesus nos chama a trazer à memória o quê? Do seu sacrifício, da sua entrega, do seu compromisso, da sua perseverança em não se cansar de ensinar a palavra. Persevere ao ensinar a palavra aos seus filhos. Persevere ao ensinar a palavra aos seus discípulos. Perseverar é o quê? Vencer o cansaço, vencer o desânimo, vencer as falhas das pessoas. Não olhar para as falhas das pessoas, mas é nós pregarmos a palavra, ensinarmos, discipularmos, criar memórias divinas nos corações. Traga a memória hoje de Cristo. O que Jesus fez por você há mais de 2000 anos atrás não caducou, não ficou mais fraco, não envelheceu, não se apagou, não dá menos medo a Satanás, pelo contrário, se fortaleceu, fortificou, mais poder, mais glória, mais real. Não foi em vão o que Jesus fez há mais de 2000 anos atrás, ainda tem poder. O nome de Jesus ainda cura, o nome de Jesus ainda liberta, o sangue de Jesus ainda tem poder sobre Satanás. Não diminuiu nem um pouquinho. Traga memória, traga memória. Por isso, meus irmãos, nós temos toda a confiança de confessar nossos pecados, de pedir perdão ao Senhor, de renovar nossa aliança com este Deus infalível, imutável. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Porque a tua promessa não caduca. Nós esquecemos dos votos, nós esquecemos das palavras, mas o Senhor não se esquece jamais. Renova a nossa memória nesta manhã, Senhor. Não memórias humanas, não os traumas, não as dores, mas a tua palavra de vida, a tua promessa de vitória sobre nós. Palavras de paz, promessas de paz e não de dor, não de morte. Na tua mesa hoje, Jesus, queremos trazer à memória o
que nos dá esperança. Jesus, a esperança dos homens. Queremos renovar, Senhor, nossa aliança contigo, mais uma vez nesta manhã, pelo teu perdão, pela cura, pela libertação, pelo teu amor liberado a nós. Dizemos obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Pode vir pegar o pão. Sim, Senhor. Aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu a espero em ti. Eu te adoro. Agradeça ao Senhor. Termos essa consciência de pertencimento. Pertencer. Diz que temos um dono ao qual podemos confiar. Obrigado, Senhor. Consagramos, ó Deus, estes elementos na Tua presença, o pão da vida. Jesus é o pão da vida, o corpo partido por nós, que nos faz um em Cristo, na unidade do Espírito Santo. Obrigado por fazer parte deste corpo, da igreja, espalhada no mundo inteiro. Não temos ideia de quantos irmãos nós temos neste mundo. E obrigado porque o Senhor nos separou para fazer parte desta grande família. Obrigado, Senhor. Comamos do pão. Trazemos à memória este cálice. Este cálice que Jesus diz: vocês poderão beber deste mesmo cálice? E Jesus disse sim. Este cálice que nos faz lembrar do derramamento do sangue da nova aliança. A nova aliança quer dizer que a velha já não tem mais autoridade sobre nós, mas a nova aliança quer dizer um novo caminho, aberto pelo sangue do Cordeiro, e por causa deste sangue nós temos livre acesso ao Pai. Podemos entrar confiadamente
por este sangue. Obrigado por este sangue. Trazemos à memória. Este sangue foi a base da derrota de Satanás e seus demônios. Quando ele pensava ter vencido o Salvador, Jesus aparece e o derrota pela eternidade. E nós queremos lembrar isso. Satanás já foi derrotado. Satanás já perdeu. E por causa de Cristo nós somos mais do que vencedores pelo sangue derramado sobre nós. Este sangue é a base da nossa vitória. Este sangue nos purifica. Esse sangue nos protege. Esse sangue nos faz um. O pacto. Obrigado, Senhor, por este pacto contigo. Pelo teu perdão eterno. Obrigado, Senhor. Pode tomar o cálice. Obrigado, Jesus. Aleluia. Meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé, os meus olhos abria. Aleluia, glória a Jesus. Ainda nesta adoração, para completarmos essa adoração, vamos entregar nossas ofertas, nossos dízimos ao Senhor. Agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito em sua vida, em sua família, por tudo que Ele fará ainda. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Somos livres em Ti, Senhor. Pelo sangue do Calvário. Pelo sangue derramado naquela cruz. Obrigado, Senhor. Te agradecemos. Te louvamos, te exaltamos, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pai, nós queremos consagrar as ofertas, os dízimos no seu altar, te agradecer pela tua bondade e misericórdia em nossas vidas. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, Jesus, pela revelação, pela iluminação, pela proteção, obrigado. E muito mais do que isso, obrigado pelo teu Espírito, que nos ajuda a viver cada dia mais perto de Ti. Te damos toda a glória, Senhor. Pai, guarda cada um de nós, guarda cada família, cada um dos nossos irmãos, ó Pai. Pedimos que a palavra de vida, ó Deus, ao sair da nossa boca, venha, Senhor, tocar corações. E que possamos, ó Deus, testemunhar da Tua salvação por onde passarmos. Exalar o bom perfume de Cristo. Senhor, e tocar muitas vidas para a Tua glória. Usa-nos, ó Deus. Dá-nos oportunidade, Senhor, de pregar a Tua palavra, de tocar vidas, de trazer pecadores, ó Deus, à Tua presença. Eis-nos aqui para a Tua obra, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do doce Espírito Santo de Deus seja sobre a sua amada igreja, hoje e sempre.
e que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê Shalom. Amém. Glória a Deus.